Olá, você sabe o que é toxicidade financeira? Pois se não sabe, vai saber já já. Nós convidamos novamente o Dr. Stefan Stefani para estar conosco. Ele que é expert no assunto, vai nos explicar o que é isto. Tudo bem, Dr. Stefan? Tudo bem, prazer falar com vocês. É realmente um tema importante, é um tema muito presente na vida de todo mundo. Para nós é muito claro que a medicina teve um progresso importante, nós temos tecnologias geniais, nós passamos a curar doenças incuráveis, nós passamos a ter testes muito mais sofisticados que mostram doenças subcentimétricas, portanto muito antes de se poder percebê-las, mas eles têm um efeito colateral, elas ficaram muito caras. E quando a gente se preocupa com o preço, mesmo que seja um sistema público que já está engasgado com uma quantidade enorme de incorporações que não consegue absorver, ou um sistema privado que toda vez que eu vou incorporar uma tecnologia, inevitavelmente, por um conceito básico de mutualismo, eu vou aumentar o preço das mensalidades, isso preocupa e toca todo mundo. As pessoas se preocupam porque ninguém mais tem muito espaço para aumentar suas mensalidades de plano de saúde e não tem mágica. Se eu vou empilhar tecnologia nova, se eu vou empilhar remédios muito caros, de um jeito ou de outro, isso tem que ser distribuído. Bem, doutor Stefan, um conceito, né, que a gente gostaria de saber sobre esse ponto de vista, uma coisa bem simples, né, para o nosso telespectador. O que é caro? O que é barato? Ótimo. A gente tem tentado, e a literatura médica tem tentado separar pelo menos aquilo que é caro ou que é de alto valor. São coisas diferentes. Ora, um tratamento que pode dar uma chance de cura para um paciente, ele pode até ter um preço muito elevado, mas ele vale muito. O problema é que nós temos várias tecnologias em saúde, aliás, muitas tecnologias em saúde mesmo, que elas oferecem preços elevados e não necessariamente grandes mudanças nos desfechos. Elas não vão fazer claramente que o paciente vai viver mais ou melhor. Então, nós temos que saber separar claramente hoje o que é um medicamento caro e barato. Isso vai depender da capacidade econômica de cada pessoa, ou aquele que vale mais para o sistema, que vale mais para a coletividade, e aquele que vale menos. Ora, a técnica de poder desenvolver esses números ela é muito variável. Ora, eu posso ter, por exemplo, para países desenvolvidos que têm capacidade de pagamento maior, um número, e para países mais pobres, um número muito diferente. Só que a sociedade, de uma maneira ou de outra, ela tem que participar dessa decisão. Ela tem que se envolver na tomada de decisão e esclarecer para todo mundo quanto que nós estamos dispostos a gastar para oferecer uma mudança de desfecho. Hoje, tecnicamente, existem critérios e a gente tenta uniformizar os critérios. Um mais tradicional a gente chama de QALY, que é um ano de vida ajustado por qualidade, que vem do inglês, Quality Adjusted Life Year. Então, com esse número no denominador, todas as tecnologias podem ser comparadas entre si. Aí eu consigo um desafio enorme, que é priorizar um respirador na UTI ou uma vacina. Ou, se eu tiver $1 milhão, eu vou distribuir isso para pagar para pediatria ou para doenças graves, câncer, por exemplo. Obviamente, a resposta ideal seria tudo, distribui, todo mundo. Mas nós temos que ser muito práticos e pragmáticos numa tomada de decisão. O recurso é um só e ele é finito. Então, a alocação dele de uma maneira sábia vai fazer com que os pacientes, de uma forma ou de outra, não fiquem esquecidos. Eu não posso gastar todo o orçamento no primeiro paciente, porque eu tenho o segundo, eu tenho o terceiro, eu tenho o quarto, eu tenho o quinto, quer dizer, eu tenho todos os outros pacientes que não podem ficar com a mensagem de que gastou-se tudo no primeiro. É muito complexo, porque é uma área onde a questão científica, econômica e ética conflui. E, obviamente, nós, como profissionais da saúde, temos que participar dessa discussão. Até porque, se nós não participarmos, outros vão fazer essa decisão por nós. Verdade. E como é feita essa análise? Porque, por exemplo, né, segundo tu falaste há pouco, um diagnóstico ou um tratamento que tenha 95% de eficiência e outro 97%, sendo que este segundo, que né, tem uma eficiência talvez 2% a mais, mas que seja o dobro ou o triplo do custo, né? É uma coisa. E se nós tivéssemos, por exemplo, esta pequena diferença, mas
a eficácia e eficiência fosse maior. É um pouquinho mais caro, mas também é muito mais eficiente, tem maior valor agregado, enfim, né, como costumam dizer em relação aos produtos. Ótimo. Imaginem, assim, de uma forma pedagógica, que eu pudesse separar em 4 quadrantes, tá? O primeiro quadrante é aquela situação onde eu tenho uma tecnologia nova, que ela sai mais barata e mais eficiente. É fácil de tomar decisão. A gente chama disso de estratégia dominante. Quando eu digo mais barata, ela evita custos. Eu olho para toda a fotografia, eu olho não só especificamente para o momento, mas eu olho para toda a jornada do paciente. Bom, é fácil de decidir, eu vou ter que incorporar, porque senão eu estou gastando errado o dinheiro. Da mesma maneira que eu tenho aquelas tecnologias em outro quadrante, elas são menos eficientes e mais caras. É fácil de dizer não me serve. Ela tem que ser descartada prontamente. O grande desafio é quando eu tenho tecnologias que são mais caras, mas elas funcionam melhor. E neste quadrante, que cada país estabelece o que ele acha razoável de gastar para cada desfecho que ele oferece. Obviamente, se eu tivesse recurso infinito, era fácil tomar decisão. É mais eficiente, ponto, tem que absorver. Mas não é assim que funciona. Eu gosto de contar algumas historietas que nos ajudam a ilustrar. Lembra que alguns anos atrás a gente teve um grupo de crianças que estava na Tailândia e foram passear e entraram numa caverna e depois que estavam na caverna houve um aumento da maré e eles ficaram presos na caverna. Ora, nós não vamos fazer nenhum cálculo de custo-efetividade para salvar as crianças, a gente vai parar tudo para salvá-las. Agora imagine, e fizeram isso, mobilizaram o país inteiro para poder, com mergulhadores, ir lá e buscar criança por criança. Ninguém tem dúvida que tem que fazer isso. Mas imagina se tivessem gasto todo o oxigênio na primeira criança. Imagina se tivessem utilizado o oxigênio de maneira errada, em outra situação. Por mais adequado que eu dissesse, dá um jeito, não tem como eu conseguir solução se o recurso foi esgotado. Então mostra como a medicina pode ser muito dura na hora de tomar a decisão. Principalmente onde a gente tem pouco recurso, ou a pandemia nos mostrou isso, quando existe altíssima demanda. A gente passa a se deparar com dilemas, e esses dilemas, por definição, não têm resposta fácil. O que eu posso te assegurar que, tecnicamente falando, nós temos que corrigir esses números para eles não virem com um apelo comercial, porque quem vende a tecnologia sempre é muito apaixonado por ela. Então nós temos que olhar com um olhar crítico isso, de uma maneira muito pragmática, muito clara. Da mesma forma, nós temos que avaliar economicamente quanto que nós, como país, estamos dispostos a tolerar preços que chegam. Vamos ser bem realistas. Inglaterra, Canadá, Japão, Alemanha, França, são muito duros na hora de aceitar a entrada de determinado produto. Eles negociam muito firme. Nós não temos um sistema, é transparente, porém não é um sistema muito eficiente na hora de precificar. Não é à toa que nós temos medicamentos hoje no mercado que custam 10 milhões, 5 milhões, 2 milhões e meio. E por mais que eles venham baratear no futuro, ainda vão continuar num patamar altíssimo. Então, nós temos sim que ter responsabilidade em coordenar uma maneira, isso é coletivo, não individualmente para cada paciente. Então há necessidade sim de trazer gestores que consigam enxergar essa coletividade como importante. E aí não vai faltar o recurso para o segundo paciente, para o terceiro, para o quarto. Certo. Bem, doutor Stephan, a gente vai fazendo um breve comercial, mas já voltamos para saber um pouco mais, não é? Qual é a solução para isso, não é? Quem determina essas regras e como fazer então, não é? Então continue conosco que nós já voltamos. Estamos de volta e o assunto hoje continua sendo toxicidade financeira e mais especificamente não é na área médica, hospitalar, no que tange a exames, diagnósticos, tratamentos. E o Dr. Stephan, que está conosco, é especialista no assunto. Nos falava há pouco aí, não é, de como as coisas mais ou menos funcionam, né, nesta área. E eu gostaria de lhe perguntar, Dr. Stephan, como é feito este trabalho
de avaliação? Existem comissões? Porque a gente vê entre o meio médico que existem muitas cabeças pensantes diferentes. Não existe um consenso. Então, deve haver entre os que estudam essa área, né, e exaustivamente estão fazendo, né, estas avaliações, testes, enfim, né, como isto é feito? Quais são os critérios? E isto valendo, né, para o mundo todo e, obviamente, aqui para o Brasil, se houver também alguma coisa um pouco diferente em função de o nosso país não ser um país de primeiro mundo, não é? Fato. Existem várias técnicas para tentar minimizar essas incertezas e uniformizar ao máximo possível o pensamento das pessoas. Então, algumas delas, elas pressupõem que nós possamos fazer uma análise de pontuação do que deveria ser prioridade, mesmo antes de chegar à tecnologia. Um exemplo, se eu tenho um medicamento que aumenta a cura de um paciente, ele é mais bem pontuado. Se ele foi feito através de um estudo bem conduzido, robusto, bem publicado, ele também é mais bem pontuado. Agora, se ele é um estudo um pouco mais fraco e se eu tenho alternativas no meio, ele ganha menos ponto. Então eu consigo pontuar de uma maneira muito prática todas as possibilidades que vão ser nos oferecidas, que vão chegar no mesmo dia, que pode ser uma prótese de coluna, pode ser um stent coronariano, pode ser um medicamento para câncer ou para uma doença reumatológica. E aí nós vamos priorizar aqueles que são mais bem pontuados. Isso também tem que ser validado com as especialidades que vão nos dizer se aquilo definitivamente é uma prioridade ou não. Agora, tem uma estratégia que ela pode começar e nos ajudaria muito, que é reduzir o desperdício. Em medicina, e acho que todo mundo sabe disso, existe muito desperdício. Existem exames que são feitos desnecessariamente, uma quantidade gigantesca de testes que sequer se busca o resultado. Existem opções terapêuticas que existe mais de uma alternativa e se adota uma marca específica e eu tenho lá um biosimilar ou um genérico que dão exatamente a mesma resposta e acabam sendo priorizados a marca que é mais cara. As pessoas ainda têm a leitura de que o remédio bom tem que ser caro e não tem sentido nenhum isso. Um bom remédio ele tem que ser de custo justo, frente àquilo que se investiu para poder desenvolver e, eventualmente, o que ele oferece de desfecho. Pois então, e existem consensos globais, isso é uma possibilidade clara de mostrar que existem consensos globais de desperdícios que ninguém deveria fazer. Pedir alguns testes, por exemplo, em pacientes de baixo risco, como teste pré-operatório. Não tem indicação em nenhum lugar do mundo isso. Alguns marcadores tumorais, sem mostrar que eles possam modificar o desfecho do paciente, está errado, não se deve fazer. Eu vou dar um exemplo clássico, muita gente usa, que fazem teste T3, T4 e TSH para tireoide. Não tem indicação nenhuma ficar fazendo T3. Não precisa. Não é uma prática adequada da medicina. Tu usa em 15% dos pacientes que têm um hipertireoidismo e o T4 não subiu. Então, talvez seja pelo T3, mas usar de rotina T3, T4 pode parecer pouca coisa, é pouco valor. Mas se for agregar em tudo que se faz, está se utilizando de uma maneira inadequada o recurso. Para eu poder investir em inovação, eu tenho que libertar o orçamento. Eu vou repetir a frase porque ela é muito importante. A única maneira de eu investir em inovação, portanto, incorporar tecnologias novas, é se eu diminuir o desperdício, eu reduzir a utilização de recursos que poderiam ter sido evitados. Repetição de exames quando não precisa, exames de baixa qualidade que nos obrigam a repeti-lo. Tratamentos que o paciente tem que se sentir confortável em perguntar para o médico: doutor, existe uma opção terapêutica com o mesmo resultado, que seja mais barato, que caiba no meu orçamento? Da mesma maneira que o médico deve ter a obrigação de perguntar para o seu paciente: este medicamento com esse preço pode comprometer a sua utilização a curto, médio e longo prazo? Ela pode comprometer o teu orçamento? Porque não adianta eu prescrever um medicamento e o paciente não poder comprá-lo. Então, isso é ineficiência. Eu preciso ter um sistema eficiente, parar de gastar em desperdício e buscar o melhor valor em cima de cada alternativa, tomada de decisão, seja pedir um medicamento, seja utilizar um remédio, seja qualquer estratégia que possa oferecer saúde para a população, é o melhor começo. Certo. Bem, existe, por um lado, uma pressão muito grande, né, dos pacientes, né, que vão lá para o Google e veem uma porção de coisas e querem fazer todos aqueles exames. Eu quero fazer
tudo, doutor, né? E aí vem com aquelas coisas mirabolantes, né? Por outro lado, né, há os que cedem à pressão, outros não, mas também vejo, e isso é uma crítica positiva, se é que, né, pode-se ver assim, que alguns profissionais solicitam realmente assim um sem número de exames que às vezes não sabem avaliar. Né? Então, isso é bem complicado, né? Por isso, eu creio que se faz necessário, né, esta visão, né, da farmacoeconomia e também, né, dessa sustentabilidade financeira, digamos assim, né? No caso, a toxicidade versus a sustentabilidade, não é? Então, isto é uma coisa que realmente, né, os tanto pacientes quanto profissionais deveriam ter de uma forma bem racional, objetiva, não é? E eu ainda gostaria de comentar sobre o que o senhor falou, que a indústria farmacêutica e da tecnologia, a gente vê, às vezes, laboratórios de medicamentos, né, nacionais ou multinacionais, que têm o mesmo medicamento com nomes comerciais diferentes dentro de um mesmo laboratório, não é? Para que ele concorra consigo mesmo, né? Aumenta, digamos assim, a chance de faturar mais, não é? Então, todas essas coisas devem ser avaliadas também, não é? Não há dúvida absolutamente nenhuma que existem estratégias comerciais que podem fazer sentido para quem vende o produto, mas medicina não pode ser vista como um comércio. Há necessidade de nós termos estratégias de garantir, de novo, que não exista uma mensalidade impagável, da mesma maneira que não exista um sistema público que vai estourar com falta de capacidade de entregar saúde para a população. Bom, sim, existe pressão comercial para os investidores que botaram dinheiro na indústria farmacêutica querem seu recurso de volta, mas nós temos que controlar. Esse número não pode ser uma coisa inaceitável, porque isso significa perder vidas. Existe também uma mudança da relação médico-paciente que nós temos que deixar muito transparente. O médico deixou de ser aquele profissional que, do ponto de vista vertical, manda e o paciente obedece. Ele deve ser alguma pessoa que deve ilustrar o paciente e deixar muito claro para eles qual é a vantagem e desvantagem de cada exame, a vantagem e desvantagem de cada medicamento, e dar uma expectativa realista sobre quanto eu posso mudar de desfecho com cada tipo de tratamento. Então, essa conversa, que ela é muito mais difícil do que uma consulta rápida onde eu dou um remédio e entrego, tem que ser a regra, não a exceção. Portanto, é muito improvável que a gente vá conseguir progredir num sistema se não houver essa reengenharia da medicina, que vai desde o paciente entender. Eu já perdi o cálculo de quantas vezes os pacientes vêm no consultório com uma pilha de exames. Eu já vi até homem que vinha com marcador para câncer de ovário. Tá? Parece piada, mas é verdade. E eu disse, olha, posso te garantir que não tem câncer de ovário. Então, você não precisa nem fazer o exame para dizer isso. Mas, de novo, se pediu que eu brinco, que é o tudograma, não tem sentido, não é uma boa medicina fazer isso. Agora, se eu puder oferecer para o paciente o entendimento do que serve, o que eu espero com aquela informação, e cada medicamento que eu ofereço, quanto que ele pode ajudar a fazer com que esse paciente viva mais ou melhor, nós vamos passar a fazer um uso racional do recurso em saúde. Isso é compromisso dos gestores também. O paciente, de novo, ele está a parte mais frágil nessa discussão. Ele vai fazer o que o médico argumentar que tem que ser feito. Por isso que deve ser estimulada essa discussão de uma maneira muito transparente, muito clara e muito ilustrativa. Portanto, educação médica é absolutamente fundamental para nós. Nós vamos mantendo o contato com os colegas, explicando o que está acontecendo de novo, explicando quais são as estratégias de controle, fazer como se faz em países onde responsabilidade orçamentária é cultural. Ela já faz parte do DNA da população e dos médicos. O Brasil, ele, evidentemente, com um recurso muito menor, tem que trabalhar no sentido de otimizar isso. Verdade. E eu penso, doutor Stefan, que além do conhecimento médico, técnico, estar sempre atualizado, né, a gente precisa fazer aquilo que se chama boa medicina, né? Ouvir o paciente,
observá-lo e examiná-lo. Com isso, né, já se dirime uma porção de dúvidas, inclusive em relação ao que receitar, por exemplo, a um paciente que vai tomar uma medicação uma semana ou aquele que vai tomar pelo resto da vida, né? E a gente ouvindo, examinando, eu creio que já é mais de meio caminho andado, não é? É muito provável que a gente tenha uma assertividade e uma solução para uma série de problemas sem precisar de nenhum exame. É fato, isso tem que ser conversado com o paciente, isso tem que ser explicado e, novamente, isso vai viabilizar que nós possamos ter um orçamento viável para poder incorporar novos medicamentos. Vou dar um exemplo prático. Em câncer, por exemplo, um entrante no mercado, uma nova droga para tratar câncer hoje, que oferece às vezes algumas semanas a mais de sobrevida para o paciente. Algumas são maravilhosas, dão anos a mais de sobrevida, mas algumas dão uma semana, ou 2, ou 3, ou 4, que é considerado clinicamente relevante isso na vida de qualquer um. Não é algo que tu possa dizer, puxa vida, mudou a vida do paciente, porque eu não estou dando 4 semanas a mais de vida, eu estou dando 4 semanas a mais com doença. Isso se for colocado de uma forma transparente, muita gente vai dizer, não, então não me serve. E custa 50 mil reais por mês, 60 mil reais por mês, 80 mil por mês. Ora, se o paciente não tem um plano de saúde, é improvável que vá usar. O sistema público está muito longe de caber no modelo de remuneração que o SUS oferece. Ora, isso vai fazer com que é só quem tem plano de saúde para receber. E aí tu diz, bom, isso é custo do plano. Não é custo do plano, porque isso é colocado num cálculo atuarial que vai viabilizar as mensalidades do ano subsequente. Portanto, cada R$1 que é gasto pelo plano de saúde significa que é R$1 a mais que vai ser distribuído nas mensalidades do ano seguinte. E é assim que funciona. Isso é mutualismo. Então, há compromisso, há necessidade e tem que haver responsabilidade de todos, não só dos médicos, mas dos próprios pacientes, eles têm que enxergar isso. Porque é o plano deles que começa a ficar caro e hoje, eu posso assegurar, ninguém olha para uma mensalidade de plano de saúde e acha que está barata. Verdade. Gente, vamos pensar, né, sobre todas essas coisas que, né, foram ditas aqui com muita propriedade pelo Dr. Stefani e que, né, podem nos ajudar bastante, né, nos dando a direção de como fazer, né, a melhor medicina e viabilizá-la para todos. Bem, Dr. Stefani, queremos lhe agradecer muito, é um prazer estar contigo aqui novamente e, né, esperamos estar outras vezes trazendo este assunto aí aos nossos telespectadores. Muito obrigada. É um prazer, sempre que for necessário, estou disponível e volto a lembrar, uma boa medicina é uma medicina feita com crítica, é uma medicina feita com responsabilidade e o nosso compromisso não é reduzir uma mensalidade de plano de saúde só, é garantir que justamente a pirâmide que tem uma base muito frágil, que é uma base muito vulnerável, não se torne cada vez menor. Que é justamente aquelas pessoas que têm menos recursos, as pessoas que têm mais vulnerabilidade social, que acabam não conseguindo acompanhar os avanços da medicina. E é isso que nós estamos tentando controlar. Isso aí. Está dado o recado e nós agradecemos, né, a sua audiência, a sua presença hoje aqui conosco e voltamos amanhã com o nosso Viver Bem. Até lá! Viver Bem.